Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, a paz do Senhor. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui é pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church Maricá, em Niterói, prontos para o nosso devocional do dia, nessa série Mananciais do Deserto. Nós estamos começando mais esse café espiritual e eu creio que Deus preparou uma palavra ao nosso coração para renovar a nossa fé, para que talvez até mudar o rumo do nosso dia, porque a palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer, para nos direcionar. Então, quando a palavra vem primeiro, nosso coração permanece firme durante todo o dia. Eu creio assim. E você? Pegou então o seu café? Já está com a sua Bíblia nas mãos? Então vamos juntos para que nós possamos estar meditando na poderosa palavra do nosso Deus. Nosso texto hoje, queridos, está no livro de Salmos, Salmos 143. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir. Uma das maiores tentações do cristão é desistir da oração. Quando a gente não vê as respostas imediatas, quando nós não vemos aquilo que o nosso coração anseia, deseja, nós vivemos num momento de tudo para agora. É um instantâneo, é tudo naquele momento. As mensagens chegam em segundos, as compras que são entregues rapidamente através da internet, as informações que estão a um clique de distância. Mas no reino de Deus, queridos, não funciona segundo essa lógica da pressa humana, mas segundo a sabedoria perfeita daquele que é dono do tempo, o que tem o cronos do tempo em suas mãos. E o Salmo 143 foi escrito por Davi em um período de muita aflição. Os inimigos estavam perseguindo, a sua alma estava abatida, o seu coração estava desolado, mas ainda assim, em vez de abandonar a presença de Deus, como muitas vezes, quando nós estamos, como estava Davi, a primeira coisa que pensa é abandonar a fé, abandonar a presença de Deus, mas Davi fez o contrário. Davi perseverou em oração. E é isso que a palavra de Deus hoje, nessa manhã, tarde, noite, quer falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Davi, amados irmãos, ele não pediu apenas um livramento, ele pediu direção. O que nós lemos aqui? Mostra-me o caminho que devo seguir. Muitas vezes nós queremos que Deus mude as circunstâncias, mas não estamos dispostos a seguir o caminho que Ele está nos instruindo a seguir. Então, queridos, se nós estivermos mais interessados em fazer a nossa vontade e não interessados em transformar o nosso coração durante o processo, nós não vamos ver o agir de Deus. A oração, ela não serve para mudar apenas as situações, mas ela nos muda primeiro, porque Deus, ele trabalha na nossa vida de acordo com a medida, que nós estamos buscando a presença dele. Então, quando nós começamos a orar por algo importante, nós muitas vezes não percebemos os resultados que já estão visíveis, Ou muitas vezes não estão visíveis, mas nós já podemos perceber o mover de Deus. Imagina um navio gigante, mudando a rota em alto mar. O primeiro movimento ali, que ele vai fazendo, parece aos tripulantes, às pessoas que ali estão, até os que vêm, quase imperceptível. Mas com o passar do tempo, meus amados, a direção é completamente alterada. A rota é reestabelecida. E assim acontece na nossa vida espiritual. A cada oração sincera, nosso coração é fortalecido na fé. A cada momento na presença de Deus,
a nossa confiança é fortalecida nele. Cada lágrima derramada, meus amados irmãos, vai produzir algo eterno diante da presença do Senhor. E tudo que o inimigo da nossa alma deseja é convencer a nós de que as nossas orações não estão chegando diante do Senhor, que não estão chegando a lugar nenhum, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus está trabalhando mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Daniel orou e a resposta já havia sido enviada desde o primeiro dia. Lembra dessa passagem? Está lá em Daniel 10, 12, 13. Eu lembro muito dessa passagem, porque foi num período muito difícil que o pastor Marcos, há uns 10 anos atrás, passou pelo Vale da Sombra da Morte, internado durante 45 dias, e foram dias de muita angústia de alma, mas a cada vez que orávamos, Deus respondia. E uma dessas vezes, Deus, da maneira mais extraordinária possível, levou uma serva do Senhor lá, entendendo por que ela estava lá. Foi algo que, aqui o tempo é curto para contar, mas para resumir a história, essa palavra Deus havia me dado e ela foi lá no quarto onde ele estava, e os médicos já pensando em entubá-lo, enfim, foi um período muito difícil. E foi exatamente essa palavra em Daniel que foi entregue e confirmada ao nosso coração. Nós já havíamos orado, a resposta já havia sido enviada desde o primeiro dia, mas houve uma demora, houve uma oposição, mas a resposta chegou. Então, queridos, quantos anos Ana orou antes de receber Samuel? Abraão esperou décadas pela promessa, a igreja orando por Pedro, lembra? Quando Deus abriu milagrosamente as portas da prisão, está lá escrito na palavra de Deus. Então, queridos irmãos, a perseverança, ela tem que estar no nosso coração, na certeza de que Deus, ele está ouvindo. Mas a chave é buscar a presença, não apenas a resposta de quem tem todas as respostas, de quem faz o impossível. Lembra do devocional de ontem? Então, meus amados irmãos, o que Deus quer nos falar hoje através do Salmo 143 sobre oração? Oremos, mesmo quando as nossas emoções estiverem abaladas. Às vezes estão. Davi, ele estava angustiado, mas ele não permitiu que a dor o afastasse de Deus. Então a oração, ela não vai exigir que nós sejamos fortes o tempo todo. Não, a oração é justamente o caminho para nós encontrarmos a força no Senhor. Então, amados, Davi, ele queria ouvir o amor leal do Senhor pela manhã. Antes de pedir as soluções, ele queria comunhão com esse Deus. Será que nós estamos buscando a presença dele, apesar de tudo que estamos vendo à nossa volta? Então, ore pedindo direção. Nem toda batalha vai ser resolvida imediatamente. Algumas vão requerer de nós sabedoria para nós atravessarmos os desertos. Mas ore continuamente, porque a persistência da oração vai revelar a nossa confiança em Deus. Então, queridos, se nós continuarmos orando, nós vamos estar demonstrando que nós acreditamos no agir de Deus. Então, qual é a área da nossa vida que às vezes a gente diz: Senhor, eu estou prestes a desistir dessa causa? Uma resposta que está demorando. Eu, como sempre digo a vocês, eu estou orando pelo meu Jacó, que já é Israel em nome do Senhor Jesus. Então você talvez esteja orando por um familiar que ainda não se converteu, por uma promessa que parece estar muito distante, por uma porta profissional que talvez ainda esteja fechada, por uma enfermidade, uma restauração familiar, um ministério que parece que não avança. Mas, queridos, hoje Deus está nos convidando, creia nisso, Deus está nos convidando, nos motivando, nos inspirando a permanecer. Porque, como já falamos sobre isso,
Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está ausente. Não, queridos. Ele está trabalhando. Mas, enquanto nós estamos esperando, Ele está moldando o nosso caráter. Ele está nos preparando, nos capacitando. Lembra do devocional Consolados para Consolar? Então, perseveremos, porque Ele está preparando a cada um de nós para os propósitos que Ele mesmo já declarou sobre a nossa vida. A resposta pode não chegar no nosso tempo, mas ela chegará no tempo perfeito do Senhor nosso Deus. Você crê nisso? As misericórdias dele estão se renovando sobre nós, se renovaram hoje. O Deus que ouviu Davi, o Deus que ouviu Ana, o Deus que ouviu Daniel, o Deus que ouviu a igreja primitiva, Ele continua nos ouvindo, queridos. Então, que nós possamos guardar essa verdade da palavra no nosso coração. Que a oração perseverante, ela vai formar em nós um coração que aprende a confiar em Deus, acima de tudo. Você crê nisso? Eu creio assim. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos em primeiro lugar agradecer a Ti por esse dia, Senhor. Jesus, por essa sexta-feira, Pai, aliás, essa quinta-feira, Senhor. Essa quinta-feira, esse dia de feriado, mas talvez esse irmão esteja ouvindo na sexta, no sábado, no domingo, ou qualquer outro dia da semana, Senhor. Mas hoje nós estamos nesse dia de feriado, Senhor. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos renovando. Às vezes nos sentimos cansados de esperar, Pai, desanimados. O Senhor conhece o nosso coração. Olha, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez esteja cansado, desanimado diante das circunstâncias, mas que hoje juntos escolhamos permanecer na Tua presença, permanecer, Senhor, buscando a Tua palavra, Senhor, adorando o Teu nome. Então, Pai, nos ensina a perseverar em oração, mesmo quando nós não estivermos vendo respostas. Nos dê a fé, Senhor, essa fé para confiar, essa sabedoria para ouvir a Tua voz e essa força para continuar avançando. Pai amado, Pai querido, que a vida desse meu irmão, dessa minha irmã seja um testemunho vivo, Senhor, da Tua fidelidade, do Teu poder. Renova, Senhor, renova a nossa esperança nessa manhã e nos conduz pelo caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos irmãos. Então, antes de encerrar esse dia, apresente ao Senhor em todo o tempo aquilo que você talvez já tenha pensado em desistir. Mas ore quantas vezes forem necessárias apresentar ao Senhor a sua causa. Mas ore não apenas pela resposta, mas porque Deus, Ele continua sendo fiel em todo o tempo. Amém? Aqui então eu me despeço, compartilhe ao coração, coloque aí o seu comentário, seu pedido de oração, o seu testemunho, né, para edificar vidas e que você creia que Deus, Ele está ouvindo a cada um de nós. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Amanhã temos um encontro. E temos aí algo preparado. Ontem foi sugerido pela irmã Roberta, que está sempre, né, ouvindo, participando dos devocionais, orando juntamente conosco para fazermos ao vivo. Então nós vamos, talvez ainda nesse mês de junho, não sei, mas aí nós vamos estar, né, preparando tudo. O que você acha? Um café espiritual ao vivo. A gente tomando café aqui, você tomando aí, e nós juntos ao vivo, falando da palavra de Deus e apresentando a Deus a nossa causa em oração. Coloca aí o que você acha e nós vamos estar então em breve colocando isso em ação. Um beijo no seu coração. Shalom, Adonai.